Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, receba em seus lares a luz de Deus e de Jesus. A gente vai dar início à nossa palestra de hoje. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, para que estejam conosco durante toda essa noite, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra, nós encarnados, aos irmãos desencarnados que também vieram até aqui em busca de auxílio, de socorro espiritual, e que cada um de nós, ao sair daqui hoje, possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os seus lares, para os seus familiares, para todos aqueles que convivem no dia a dia. Iniciando a nossa reunião da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o famoso Evangelho no Lar, mas só mudei um pouquinho o tema, Lar com Evangelho. Eu particularmente gostei muito dessa foto de Jesus batendo a porta, né? Imaginando Jesus batendo a nossa porta e pedindo para entrar, pedindo a permissão para adentrar a nossa casa. E a gente tem às vezes que se perguntar o que nós estamos permitindo que entre no nosso lar terreno. E quando eu falo permitir, não é necessariamente a presença física de alguém ou uma pessoa, mas as energias, tudo aquilo que a gente deixa adentrar na nossa casa e que muitas vezes a gente sem perceber, a gente está permitindo que algumas coisas atrapalhem a nossa vida. Eu separei aqui alguns itens, dentre tantos que a gente poderia falar. Por exemplo, pequenas discussões, pequenos problemas que a gente alimenta no dia a dia e que a gente cria, né, de um problema, aquela famosa tempestade em copo d'água. De um pequeno problema a gente faz um problema gigantesco. Palavrões que muitas vezes a gente fala na nossa casa, principalmente para quem tem criança em casa, pessoas de mais idade, né? É uma energia muito ruim, muito negativa que a gente deixa adentrar. Fofocas, que às vezes a gente fala, não faço fofoca, faço comentários. Né? Dá na mesma, a gente tem que se policiar quanto a isso. Né? E as discussões entre as pessoas que habitam o nosso lar terreno, que convivem com a gente, e que muitas vezes não levam a nada. Às vezes pequenas coisinhas que a gente fala, aí a pessoa entende errado e aí vira uma discussão desnecessária. Então essas energias a gente deixa entrar na nossa casa sem a gente perceber. E a gente precisa se policiar quanto a isso. Porque somos nós que estamos permitindo que isso adentre a nossa casa. É essa energia que a gente está alimentando muitas vezes. Às vezes a gente deixa até um quartinho, espiritualmente falando, só para aquela energia negativa. E a gente fica alimentando aquilo. A gente tem que se policiar muito quanto a isso. E aí, essa pergunta que nós precisamos fazer. Estamos permitindo que Jesus entre na nossa casa? Quando a gente vê essa imagem, de novo, que eu gostei demais dessa imagem, imagine Jesus batendo na nossa porta. Nós estamos permitindo que Ele entre? Nós estamos permitindo que Jesus, o nosso divino mestre, nosso guia e modelo, faça morada na nossa casa? Para a gente entender sobre o Evangelho no Lar, que não é uma invenção espírita, embora acho que somente o espiritismo, né, as casas espíritas, né, falam bastante sobre isso. Mas eu costumo dizer que o Evangelho no Lar deveria ser uma prática de qualquer religião. E nós, enquanto espíritas, sabendo da importância de se fazer o Evangelho, nós temos um dever a mais, de falar para as pessoas. E para a gente ver que o Evangelho não é uma invenção espírita, está lá no livro Jesus no Lar, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Logo no primeiro capítulo, ele nos traz lá essa informação.
povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, Jesus, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e falou com bondade. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Na casa de Simão Pedro, que depois virou a casa do caminho, né? E aí a história todos nós conhecemos. Então Jesus foi o primeiro a fazer o evangelho no lar. Por isso que eu digo que a prática do evangelho não deveria ser restrita a quem se diz espírita, a quem frequenta a casa espírita. Todo mundo pode fazer. Ah, puxa, eu conheço um amigo que é católico, eu posso falar para ele do evangelho no lar? Deve. Deve-se falar do evangelho, sim. Conheço um amigo que é evangélico, posso falar do evangelho no lar? Por que não? Jesus não é o mesmo para católicos, evangélicos, espíritas? Algumas interpretações dos textos de Jesus às vezes diferem de uma religião para outra, mas Jesus é o mesmo para todos. Pelo menos todos deveriam encarar dessa forma. Então, se Jesus foi o primeiro a implantar o culto cristão no lar, que nós espíritas chamamos de evangelho, por que não propagar, disseminar essa prática para todo mundo? É algo que só vai fazer bem. Quem faz evangelho, tenho certeza que se sente muito bem. Quem ainda não faz, tenho certeza que vai pensar um pouquinho a respeito. Puxa, mas eu moro sozinho, mas a gente cria um monte de empecilhos. A gente vai ver aqui que não tem desculpa. Nós criamos desculpas para não fazer o bem para nós mesmos, né? Não é nem para o outro, é para nós mesmos, para a nossa família, para o nosso lar. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. E aí antes que alguém pergunte, mas eu moro sozinho, então eu não tenho 2 ou mais. E os nossos amigos espirituais? Nosso anjo de guarda? Amigos queridos, desencarnados, que muitas vezes vão até ali na nossa casa para nos ajudar no evangelho. Ou quem tem animalzinho em casa, também, mais ainda, não está sozinho também. Então, sozinho, fisicamente, nós nunca estamos. Talvez só uma pessoa, mas sempre vai ter alguém ali junto da gente para compartilhar das bênçãos de Jesus. O primeiro trecho que eu separei aqui é do livro Sem Medo de Ser Feliz, do José Carlos de Luca, inclusive teve em Sorocaba semana passada, no mês espírita. E esse livro é muito famoso, muito conhecido, né? E tem um capítulo lá que ele fala sobre o evangelho no lar. Separei um trechinho aqui para refletirmos. A reunião do evangelho no lar é ferramenta maravilhosa de enriquecimento espiritual. Jesus gostava de conversar com os amigos, com as pessoas, andando de casa em casa, e realizando o evangelho no lar, rememoramos essa vivência do Mestre, tendo a certeza de que ele também estará na nossa casa. Olha que foto bonita ali também, a família reunida e Jesus abençoando a família. Então, quando a gente faz o evangelho, Jesus está ali sim. Desde que a gente permita que ele adentre a nossa casa, e fazer evangelho é receber as bênçãos de Jesus. Então, se Jesus gostava de conversar com as pessoas, se para ele era uma prática, né, fantástica, por que para nós não deveria ser a mesma coisa? Basta a gente dar esse primeiro passo. Para quem já faz, continuar fazendo. Nunca esmorecer. Nunca, puxa, hoje não vou fazer. Hoje está frio, hoje está calor. Hoje a gente sempre arruma desculpa para, às vezes, não deixar que Jesus adentre a nossa casa. Outro trecho aqui, Emmanuel, no livro O Consolador, psicografia do Chico Xavier. A melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A escola poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem, o ser humano. É na nossa casa onde tudo acontece, no nosso lar, no nosso ambiente doméstico, no ambiente em que nós precisamos fazer daquele ambiente o melhor ambiente possível. Por mais discussões que eventualmente a gente tenha, por mais que às vezes as pessoas que moram com a gente, vivem em pé de guerra, se a gente estiver em paz conosco mesmo,
Jesus estará ali e fará morada na nossa casa. Então, a nossa casa, o nosso lar, como diz Emmanuel, é a melhor escola. Lá fora, a gente aprende algumas coisas, mas ali no nosso lar terreno, no nosso ambiente em que a gente precisa se sentir bem. A irmã Sheila, que psicografou várias obras sobre a psicografia de Chico Xavier, no livro Luz no Lar, em que tem vários espíritos que escreveram esse livro, e tem uma mensagem dela nesse livro. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, nos preparamos para a vida com todos. Seremos lá fora o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Quantas vezes a gente não ouve relatos de pessoas que conversam com a gente, que às vezes vêm até aqui, puxa vida, fulano na minha casa é um tirano, mas fora é um doce de pessoa. Às vezes pessoas que se dizem espíritas, puxa, no centro espírita a pessoa é maravilhosa, mas dentro de casa, por que a gente não é o mesmo em casa e fora de casa? Se somos um doce de pessoa fora de casa, por que não ser também dentro de casa? Por que fazer essa distinção? E às vezes a gente nem percebe, às vezes nós mesmos somos esse carrasco, essa pessoa azeda dentro de casa e a gente não percebe. E fora a gente todo mundo gosta da gente. Ou às vezes o contrário também, dentro de casa as pessoas nos adoram e fora, puxa, cara chato, né? Pessoa, né, a hora que chega no ambiente ninguém gosta. Então a gente precisa ter essa coerência conosco mesmo, com as nossas atitudes. E fazendo o Evangelho a gente adquire essas ferramentas para a gente se tornar pelo menos uma pessoa um pouquinho melhor. Perfeito ninguém é, mas a gente tem que se esforçar para ser um pouquinho melhor a cada dia. E recebendo informações, recebendo bênçãos, recebendo luzes dentro da nossa casa, a gente pode expandir essa luz para fora também. Mas tudo começa dentro da nossa casa. André Luiz, no livro Os Mensageiros, aliás, para quem não assistiu o filme, né, tem o filme Nosso Lar e o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E no livro, o filme até mostra uma cena, né, sobre o que eles fazem ali, o Evangelho no Lar, mas tem um capítulo ali no livro, capítulo 37, que fala bastante sobre isso. Para quem não leu o livro, para quem já assistiu o filme ou não leu o livro, recomendo a leitura, pelo menos desse capítulo, que fala do Evangelho. Aliás, essa imagem aqui é uma imagem do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então diz lá, toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. O culto do Evangelho é um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. E ele continua ainda dizendo que na nossa casa nós fazemos da nossa casa uma fortaleza. Nós precisamos fazer do nosso lar terreno a nossa fortaleza. E criar essa casca, essa couraça, como ele diz aqui, para nos proteger de tudo aquilo que eventualmente pode nos prejudicar. E quando a gente faz Evangelho, algo curioso que a gente já viu em algumas obras espíritas, não é apenas quem está ali encarnado que é beneficiado. Muitas vezes, irmãos desencarnados que às vezes estão ali na nossa casa, por algum motivo, são beneficiados por tabela. Ou, ainda, quando a gente acende essa luz do Evangelho na nossa casa, se eventualmente passa ali um espírito na rua, que esteja desorientado, que esteja precisando de um auxílio, vê aquela luzinha, opa, peraí, tem uma luzinha aqui. Os mentores espirituais, com toda a proteção que eles nos oferecem, vão ajudar aquele irmão também. A nossa casa não é um centro espírita, mas pode ser, digamos, uma farmácia, para dar um pequeno remédio, uma pequena ajuda para aquele que precisa. Claro que a casa espírita, um templo religioso, tem muito mais condições de ajudar muito mais gente, né, do lado espiritual. Mas a nossa casa pode ser, digamos, uma farmácia espiritual, para daí encaminhar aqueles que precisam. E quando a gente frequenta um templo religioso, como um centro espírita, quantas vezes a gente, às vezes, não traz um irmão desencarnado precisando de ajuda e aqui ele vai receber o tratamento que ele precisa? Muitas vezes, através do Evangelho no lar, ele recebeu um pequeno auxílio. E ainda no livro, no filme, fala bastante disso, e no livro Os Mensageiros, a ideia, né, principal... Alguém não assistiu o filme aqui? Todo mundo assistiu o filme? Então não vou dar spoiler.
a ideia, uma das ideias principais do filme, era montar um posto avançado do nosso lar na casa de uma pessoa, que é o personagem principal do filme. Para que irmãos desencarnados, quando vêm à Terra em missão, possam muitas vezes se refazer das tarefas que eles têm ali. Então imagine se todo mundo fizesse evangelho lá, quantos postos avançados de socorro nós poderíamos oferecer a esses irmãos desencarnados, esses mentores espirituais. Ali tem um posto que eu posso descansar um pouquinho, ali também tem, ali também tem. Agora, se uma pessoa só faz na rua ou no bairro, puxa vida, só tem aquele posto ali, só tem aquele lugar ali. Então a gente ilumina, a gente ajuda também os mensageiros, os irmãos espirituais que vêm aqui para a Terra para nos ajudar. E no filme ele fala bastante disso. Né? Para quem não assistiu, já contei um pedacinho do filme, mas vale a pena. O filme é muito bom, o livro também, vale a pena ler o livro e assistir o filme. De novo, Emmanuel, no livro Luz no Lar. O culto do Evangelho no lar é uma necessidade em toda parte. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Os ensinamentos de Jesus precisam realmente estar na nossa casa, mas muito mais do que na nossa casa, no nosso coração e nas nossas atitudes. Porque também não adianta a gente fazer evangelho no lar, vir no centro e não tentar fazer pelo menos alguma coisinha, não pôr alguma coisinha em prática. A gente precisa absorver o conhecimento do evangelho, absorver o conhecimento que a gente tem, que a gente recebe aqui na casa espírita e tentar praticar, porque senão também não adianta. Só vou acumular conhecimento, só vou acumular informação e a prática. O Espiritismo nos incentiva a isso, aprender e praticar, dentro do possível. Bezerra de Menezes, dispensa comentários, um espírito iluminadíssimo, no livro Temas da Vida, também pela psicografia do Chico Xavier. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. É um trabalho individual de cada um de nós, mas também é algo que a gente pode passar adiante, como eu falei. Conhece um amigo que não seja espírita? Você já ouviu falar do Evangelho no lar? Nunca ouvi falar. Poxa, por que você não... E às vezes todos nós acabamos sendo, entre aspas, alvo no nosso dia a dia. Principalmente quando a gente frequenta o centro espírita. Puxa, você é espírita, você frequenta o centro. Puxa, eu estou com uma dificuldade assim, assim, assado. A gente acaba sendo um alvo no meio das pessoas. Mas eu não sei o que falar para alguém. Se alguém vier me pedir um conselho, uma ajuda, o que eu vou falar? Fala do Evangelho no lar. Mas eu preciso ser espírita para fazer evangelho? Lógico que não. Aí a gente pode contar, olha, Jesus foi o primeiro que implantou o evangelho no lar. O que é? A gente daqui a pouquinho eu vou dar um passo a passo do evangelho, mas falar da importância de levar a luz de Jesus, a luz de Deus para a casa da pessoa, independente de religião. Por isso que Bezerra nos incentiva a implantação do evangelho. E ele não está falando aqui só os espíritas. A gente vai ver no final aqui, o André Luiz dá um puxãozinho de orelha em nós espíritas. Mas aqui Bezerra nos incentiva a qualquer um fazer o evangelho. E quando a gente tem o conhecimento de como fazer, por que não passar adiante? É um dever de todos nós fazer isso. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro SOS Família, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Não basta só Jesus bater na sua porta e você deixar ele entrar. Deixemos ele entrar e deixemos ele pernoitar em nossa casa. Olha que maravilha. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Olha que imagem bonita. Jesus ali com a criancinha, a família, até o cachorro ali fazendo junto o evangelho, todo mundo reunido, e Jesus ali no meio de todos, pernoitando na nossa casa. Não é gostoso isso? Não é melhor deixar Jesus pernoitar na nossa casa do que uma energia negativa? Uma energia que a gente absorve assistindo um filme, um programa de televisão, uma série, seja lá qual for a forma que a gente vai consumir um conteúdo.
e às vezes um conteúdo que não vai agregar em nada na nossa vida. Claro, a gente precisa ficar rezando o dia inteiro, 7 dias por semana, 24 horas por dia, não é isso. Mas trocar aquela energia que não agrega em nada, pela energia boa de Jesus, pernoitando, morando ali na nossa casa. Que alegria se todas as casas pudessem permitir que Jesus pernoitasse junto dos seus familiares. E aí, um roteirinho básico do Evangelho. Aliás, sugiro a vocês, hashtag fica a dica. Puxa, como é que eu faço para ajudar alguém? Como é que eu faço para falar para a pessoa fazer Evangelho no lar? Dá um Google lá, como fazer Evangelho no lar. Essa é uma das primeiras imagens que aparece, se não a primeira. São 6 quadrinhos, bem sucintos, bem educativos, de como fazer Evangelho. O passo a passo do Evangelho. Ah, mas como é que eu vou? Salva no celular, a gente não manda tanta coisa, tanta bobagem para os outros. A gente manda às vezes uma piada sem graça, uma imagem que não agrega em nada, um link para a pessoa abrir que, puxa, não vai acrescentar em nada na vida da pessoa. Salva essa imagem. Algum amigo, algum parente, alguém que esteja precisando, puxa, você ouviu falar do Evangelho? Não, então vou te mandar um roteirinho básico. Manda para a pessoa. Simples, prático, não custa nada. Fazer o bem não custa nada. Puxa, muitas vezes a gente não fala tanto de se fazer a caridade. Essa é uma caridade que a gente pode fazer para alguém. Não precisa tirar um dinheiro do bolso e dar. Lógico, se a gente tiver condições e a pessoa estiver realmente precisando, por que não fazer? Mas é uma caridade que a gente pode fazer com alguém. Às vezes alguém que, de alguma forma, viu na gente um ponto de luz, como diz a oração de São Francisco, um instrumento da paz de Deus. Às vezes a gente pode ser um instrumento da paz de Deus falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho no lar. Para que fazer o Evangelho? O cultivo dos bons pensamentos satura o ambiente de boas vibrações e facilita a presença dos espíritos, dos benfeitores espirituais, que trazem amparo e inspiração necessários para superar as dificuldades que porventura surjam na nossa vida. Esses benfeitores espirituais, nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, enfim, o nome que a gente quiser dar, eles vão resolver os nossos problemas? Não. Pessoa que vem na casa espírita buscando ajuda, a casa espírita vai resolver o problema da pessoa? Não também. Mas aqui e na nossa casa, no nosso lar terreno, esses benfeitores espirituais vão nos dar a força necessária para a gente enfrentar as dificuldades que a gente tem. Então, quando a gente satura o nosso ambiente doméstico de boas energias, isso facilita o trabalho deles. Agora, vou fazer o Evangelho no lar, mas na hora do Evangelho, você liga lá num filme sangrento, num programa que só falta escorrer sangue pela televisão, uma série que não ajuda em nada. O que eles vão fazer? Eles vão ver o livre-arbítrio da pessoa. Nós temos o livre-arbítrio para assistir, para consumir aquilo que a gente quiser. Mas a gente não pode depois reclamar, puxa, minha vida não vai para frente, nada dá certo. Será que Deus me abandonou? Deus não abandona ninguém. Os nossos amigos espirituais não nos abandonam, mas eles respeitam as nossas escolhas. Vão respeitar a nossa liberdade naquele momento. Naquele momento eu não quero absorver boas energias, tudo bem. Então eles vão ficar ali só esperando o momento da gente realmente pedir ajuda. Gosto sempre de usar o exemplo do André Luiz. Ficou 8 anos no umbral, não tinha nenhuma espiritualidade, até que quando ele já estava ali, cansado de tudo que ele estava sofrendo, tudo que estava acontecendo com ele, ele levou o pensamento a Deus e recebeu ajuda. E ajuda não faltava. A mãe dele estava sempre por perto, tinha aquela senhorinha que ele tratava com tão mau gosto, mas rezava por ele. E ele via os outros sendo ajudados, mas ele ainda não tinha caído a ficha dele. E assim acontece com muitos de nós aqui encarnados. Precisa ir para o mundo espiritual e, puxa, estou perdido, não sei o que aconteceu. Às vezes aqui nós estamos perdidos, a gente não sabe o que está acontecendo. E uma das formas da gente encontrar um caminho é permitir que esses benfeitores adentrem a nossa casa. Eu vou passar aqui rapidamente, para quem não sabe, puxa, não sei como é que faz o Evangelho, qual é o passo a passo. Importantíssimo, escolher um dia e horário na semana. Então não adianta, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu gosto de assistir futebol. Então eu não vou fazer Evangelho na minha casa domingo, 4 horas da tarde. Porque domingo, 4 horas da tarde, normalmente tem futebol. Então, se eu gosto de futebol, vou assistir meu futebol, tá lá
Acabou, vou fazer no horário que ninguém vai me perturbar, no meu caso, eu e da minha esposa, fazemos domingo 8h30 da noite, que é um horário, né, que praticamente já se encerrou tudo que a gente tinha que fazer durante a semana, é o melhor horário que a gente escolheu. Para mim o melhor horário é durante a semana, sei lá, 8 horas da manhã. Tudo bem, sem problema. Mas é importante ter essa constância de um dia e horário para que uma equipe espiritual vá nos ajudar nesse momento do Evangelho. E essa prática, essa disciplina é muito importante. Não esquecer que não estamos sozinhos, né, como eu já falei, né, é muito importante então a gente cumprir esse horário, porque os amigos espirituais eles têm mais o que fazer também. Eles também têm outras atividades, eles também vão ajudar outras pessoas, às vezes outros lares que vão fazer evangelho no lar. Separar uma garrafinha, uma jarrinha de água para ser fluidificada, e isso se estende também aos nossos animaizinhos. Quem tem animalzinho em casa também pode deixar ali uma garrafinha, um potinho de água para ele, específico para ele. Apesar da imagem ali estar uma mão junto da água, não tem necessidade de fazer. Deixa ali a aguinha ali e pede para os amigos, né, para fazer a fluidificação daquela água, ou para a família, ou se tem alguém doente específico em casa, pode deixar uma aguinha separada também, não tem problema. Começar o Evangelho com uma prece, e essa prece pode ser a mais simples possível. Normalmente a gente faz Pai Nosso, Ave Maria, enfim, mas pode ser, Senhor, obrigado por estar aqui com a gente. Pronto, começou o Evangelho. Faz uma leitura, no nosso caso, nós espíritas, recomendamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se a gente for indicar o Evangelho para alguém que não seja espírita, a pessoa pode fazer com a Bíblia, sem problema nenhum. Nós também, enquanto espíritas, podemos usar a Bíblia. Eu já ouvi, achei absurdo, o espírita não usa a Bíblia. Como assim? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Trechos da Bíblia explicados à luz da doutrina espírita. Então, se a gente quiser usar a Bíblia, sem problema nenhum, e podemos indicar para as pessoas fazerem com a Bíblia. Podemos fazer vibrações pela nossa casa, por pessoas que estejam precisando. A gente pode comentar ali alguma coisa que está sendo falado também no texto, se a gente tiver um pouquinho de entendimento, não tem problema. Evitar suspender o Evangelho se vai alguém na nossa casa. Então, se a gente sabe que, por exemplo, sábado à noite vai sempre alguém na minha casa, não vou fazer Evangelho no sábado à noite. Vou evitar este dia, esse horário, né? Claro, a gente não vai mandar a visita embora, vai embora que eu preciso fazer Evangelho, vamos ser indelicados, né? Mas, na medida do possível, tentar contornar. Se não for possível fazer naquele dia, naquele horário habitual, por algo extraordinário, eleva o pensamento aos nossos amigos, olha, infelizmente surgiu um imprevisto, não vou poder fazer, mas assim que essa situação se contornar, eu vou fazer, ou no dia seguinte, no outro horário, enfim, não tem problema. Eles sabem o que vai no nosso coração. O que a gente não pode é por qualquer motivo, quero assistir um filme, então hoje eu não vou fazer Evangelho. Aí não dá, né? Jamais transformar o Evangelho numa reunião mediúnica, para isso existem as casas espíritas. Se eventualmente tiver alguém que tenha uma mediunidade um pouco mais, uma sensibilidade mais aflorada, ali não é o momento para isso, né? E os amigos espirituais sabem disso, então não vai se transformar, não vamos fazer da nossa casa um centro espírita que não é o local para isso. E encerra com uma oração. O próprio Pai Nosso, tem a prece de Cáritas, que é uma prece espírita, uma prece belíssima, né? Para quem nunca ouviu essa prece, né? Procura lá na internet, tem até gravações, né, da prece de Cáritas, eu particularmente gosto bastante. A oração de São Francisco, enfim, a oração que a pessoa achar melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo tem até modelos de orações, tem alguns exemplos de orações que também podem ser usados se a pessoa se sentir confortável. E fazer a nossa propaganda aqui, a nossa propaganda do bem, puxa, não sei fazer Evangelho, tenho dificuldade, ainda não me habituei a fazer. Todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, a gente tem um programinha lá no nosso canal no YouTube, que chama Evangelho no Jefa. Então a gente lê um trechinho do Evangelho, né, e quem quiser, acompanha junto com a gente. Todas as quartas-feiras entra um vídeo novo. Os vídeos anteriores também estão lá, quem quiser assistir algum outro para se basear. Puxa, quero me basear mais ou menos nesse modelo. Também assiste lá, né? Pode, né, encaminhar para alguém que esteja precisando. Puxa, tem o centro que eu vou lá faz Evangelho toda quarta-feira às 9 horas da noite. Por que nós fazemos nesse dia e nesse horário? Porque todo mundo sabe aqui, nós temos um trabalho voltado aos animais, né? E nesse dia e nesse horário nós fazemos as vibrações pelos animais, que é um trabalho que nós sempre tivemos aqui no centro, né? E agora a gente está fazendo também a leitura do Evangelho. Então o pessoal pode acompanhar também
no nosso canal no YouTube, né? Quem às vezes tem alguma dificuldade em fazer, pode fazer junto com a gente, né? Toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Ah, mas esse horário eu não posso. Posso assistir depois? Pode, busca lá o programinha que foi no ar e a pessoa assiste no horário que for melhor para ela. Sugestões para complementar o Evangelho. Livros do Emmanuel, livros do André Luiz, Minutos de Sabedoria, que é aquele livrinho pequenininho, né, com mensaginhas curtinhas, né, para complementar a leitura do Evangelho. E eu gosto muito desses dois livros aqui, chama Vivendo o Evangelho, que é do Espírito André Luiz. Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente nesse livro. São 2 volumes mesmo, uma capinha azul e outra capinha roxinha. Então, esse da capinha azul vai até a metade do Evangelho segundo o Espiritismo e o da capinha roxinha vai da metade para o final. Então, às vezes, ajuda a complementar a leitura, o entendimento. Às vezes, puxa, não entendi direito o que está falando aqui nesse trecho do Evangelho. Né? Pega esse livro também. Tem o livro físico, dá para comprar o livro físico, tem livro digital também. Eu tenho os dois, que às vezes eu gosto de... Não vou fazer palestra, às vezes copio algum trecho do livro, para não ter que ficar digitando, né? Vou lá, né? Aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copia ali, cola e fica bem legal. Então, sugestões para complementar o Evangelho. E aí, não gosto muito dessa palavra, mas vou dar aqui meu testemunho, momento testemunho. Quando eu comecei a fazer Evangelho, eu e meu pai, nós começamos a frequentar o primeiro centro espírita que a gente frequentou foi em 1995. E toda semana tinha uma pessoa lá que falava do Evangelho no lar, antes de começar o trabalho no centro. Ficava ali martelando, Evangelho no lar, Evangelho no lar. Pau. Passou ali uns 6 meses mais ou menos que a gente frequentava o centro, falei, vamos começar a fazer Evangelho. Só que minha avó, na época, né, já não gostava que eu fosse no centro espírita. Fazer Evangelho em casa, nem pensar. Então, eu, meu pai e essa cachorrinha, chamada Cherry, começamos a fazer Evangelho num quartinho, bem aqui, ó, quartinho que tinha lá no fundo de casa. Então ia lá, nós 3, sábado à noite, fazer Evangelho. Como a gente não tinha ainda tanto conhecimento do Espiritismo, a gente ficava só lendo. Ficava 1 hora lendo. Pegava o Evangelho e ficava lendo. Passado um ano, minha avó, minha mãe, na época, puxa, vamos fazer Evangelho todo mundo junto, né? Viram a persistência, né? A gente ia no centro toda semana, fazia Evangelho toda semana. Vamos lá, fazer todo mundo junto. Depois de um ano, toda a família reunida fazendo Evangelho. Persistência. Começou eu, meu pai e a cachorrinha. Cachorro pode fazer Evangelho? Por que não? E aí um outro momento, essa é a Cherry. E ela teve seus filhotinhos. Essa é a Neguinha, filha da Cherry. A Neguinha, ela desencarnou minutos depois que a gente finalizou um Evangelho na nossa casa. Ela estava doentinha já. Foi através dela que nós conhecemos o trabalho de assistência espiritual aos animais, no Centro Espírita em São Paulo. A Neguinha tem até a carteirinha do centro. A gente foi lá, fazia o tratamento com ela, tudo. Ela já estava muito doentinha, né? Enfim, e ela estava lá no cantinho dela. Não sei se era exatamente esse o sofá que ela estava. Estava lá no cantinho, a gente fazendo Evangelho e tal. Quando a gente estava quase acabando o Evangelho, a gente escutou um gemidinho dela ali e tal. Fomos lá, ela já estava se despedindo. Então ela foi embora, minutos depois do Evangelho na nossa casa. Com certeza, muito amparada. Então o Evangelho tem essa finalidade também, de muitas vezes amparar aquele que está ali quase, né, desencarnando, por mais que a gente às vezes não queira, seja um cachorrinho, seja um familiar, às vezes tem essa finalidade também, para auxiliar aquele momento. Então, 2 momentos que a gente viveu que gostaria de compartilhar com vocês, que para nós foi muito marcante, fazendo o Evangelho no lar. E, para finalizar, no livro Desobsessão, psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz, junto com o Valdo Vieira, companheiro do Chico Xavier, todo espírita precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar e, pelo menos uma vez por semana, é aconselhável que se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Então, pequeno puxãozinho de orelha do André Luiz para nós, que nos dizemos espíritas, para realmente persistirmos no Evangelho no lar. Eu estou sozinho nós não estamos. Aconteceu tal coisa. E quando a gente começa a fazer, sempre aparece alguma coisa. Sempre aparece um empecilho, alguma coisa que vai tentar nos impedir de ter a persistência. Então é a disciplina que
a disciplina que o Emmanuel sugeria ao Chico Xavier, nós precisamos também na nossa vida. Ter essa disciplina para levar a luz de Jesus para as nossas casas. Então, essa era a mensagem da noite de hoje. Espero que quem já faz evangelho continue fazendo. Quem ainda não faz, quem sabe, né, uma sementinha possa ter sido plantada aí no coração de cada um de vocês. A gente vai então fazer a nossa prece final. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco em mais esta reunião. Que Jesus abençoe cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, aqueles que estão assistindo a nossa palestra pela internet, que também recebam o auxílio e o amparo do nosso Mestre Divino. Que cada um possa levar para o seu lar na noite de hoje um pouquinho da luz e da paz que aqui recebemos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.